Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcast. Como todo hábito, a gente tem que aprender, né? Então, vamos lá, você pode assistir ele em qualquer momento do teu dia, seja indo para academia, cozinhando, tomando banho, indo para o trabalho, no teu ritmo. Fica à vontade. A gente tem episódios semanais aqui e os episódios estão disponíveis no YouTube em 2 canais. O canal oficial Geladeira Podcast, que tem os episódios na íntegra, e o canal de cortes, onde você encontra os melhores momentos de cada episódio. Se inscreve lá, acompanha a gente, interage com a gente. A gente também está no Spotify e no Instagram. E hoje eu vou conversar aqui com uma pessoa que é nutricionista, vereadora, tem como hobby a leitura, corrida, dança e teatro. E atualmente ela atua somente na Câmara de Vereadores e tem uma sementinha de uma empresa aí que vai abrir em breve. Seja bem-vinda, Manu Vieira. Muito obrigada, Ari. Obrigada a todos que também acompanham aqui o canal, né? Eu acho que a proposta é super bacana e vai ser um prazer participar. Ai, que legal. Só lembrando, né, Manu, que a gente teve um incidente aqui no teu episódio, a gente gravou uma vez e teve um probleminha ali no áudio e a gente resolveu gravar de novo para manter a qualidade, né, da nossa conversa. Segura essas mulheres que falam, né? Então, Derrubamos tudo, faltou luz aquela vez, foi todo um perrengue, né, Manu? Foi vencer obstáculos, mas aqui estamos eles vencendo novamente, né? É isso aí. Mas é imperdível a tua história e eu quis trazer aqui de novo e a gente fazer essa regravação. Quero te agradecer por estar aqui de novo mais uma vez, porque eu sei que o teu tempo é curto e corrido, né? Porque talvez poucas pessoas saibam que você, além de vereador, é nutricionista. E além de nutricionista e vereador, é um ser humano que come como qualquer outra pessoa, né, Manu? Graças a Deus. Se organiza, vai na vida. Então, a ideia é a gente contar aqui como que era a Manu na infância, né? Então, hoje, quando você lembra da tua infância, o que você lembra, assim, que era marcante na tua alimentação, dentro da tua família, na mesa da tua família? Ótimo, Ari. Nada como começar do início, né? Pelo Eu, começo. eu fui uma criança que, olha, quando eu falo que eu sou nutricionista e quem olha para mim comendo hoje, né? Como eu como, super equilibrado, tento colocar muita verdura no prato, amo salada, não pode relacionar basicamente com a criança que eu fui. Porque a criança que eu fui, ela não suportava verdura de maneira alguma. Nossa, e aí para as mães e pais que estão lá nesse trabalho insano de fazer a criança se apaixonar por alimentos saudáveis, né? Meus pêsames, assim, ó, minha empatia, porque eu fui uma criança que deu esse trabalho para minha mãe e até ali os 13 anos de idade eu catava alho branco no arroz branco, assim, ó, tinha esse poder. Nossa. Era um negócio, assim, impressionante. E eu tinha uma rejeição muito grande, realmente. A minha mãe fazia um esforço de tentar bater uma sopa, porque sopa batida talvez fosse mais fácil de engolir, né? Um E eu creme. engolia. Eu vomitava, eu fazia drama, eu me escondia para não comer, mas tudo pela batatinha frita depois, assim, sabe? Que Então, daí vinha depois, se não tivesse comido, ela entregava o que, enfim, você aceitava. essa recompensa não é justa, sabe? Papais e mamães, não vale a pena. Sim. Então, eu fui uma criança que basicamente se alimentava de bolacha maisena com queijo, queijo quente com mostarda, macarrão parafuso com ketchup e batata frita. Era assim, ó, o básico do básico. Uma refeição amarela, cheia de carboidrato e industrializado. Olha só. E essa seletividade alimentar é uma coisa que se repete bastante, né, Manu? E a gente pode pensar em diversas razões. Assim, às vezes até uma forma da criança chamar atenção. E também o relógio dela de se ambientar com a alimentação, com determinadas texturas, né, com alimentos. E também o hábito da família. Como que era? Tua mãe também comia vegetais, comia super saudável ou não? Ela comia uma alimentação mais refinada? Sim, a mãe comia super bem, mas o pai não. O pai era o cara do besteira, era o cara do belisquinho, então era com ele que eu comia, sabe? Ela também, os dois trabalhavam, né? Então não estavam comigo durante o dia. Isso também influencia, né? Porque daí eu não os via comendo. E a minha mãe sempre comeu super bem, sempre foi exemplar nesse sentido até hoje. Mas aí, quando chegava a noite, que a gente queria se divertir, o pai queria o belisquinho, né? Queria aquela batatinha, queria. E aí era a minha hora com ele. Momento com o pai. E a Ó, mãe que fazia, pra agradar nós dois. Então tinha tudo isso também, né? sim, olha só, que legal. E você tinha irmãos?
Tenho uma irmã Aham. que, bom, ela também não come, assim, super saudável, mas era menos chata do que eu. Era menos seletiva naquele Foi momento. bem menos e hoje é muito mais, assim. Olha só, Fomos inverteu os papéis trocando, aí. fomos trocando. Que legal. Nossa, Manu, na infância tem esse processo, assim, e a diferença da alimentação entre pai e mãe influencia. Às vezes a criança ela quer se conectar mais com o pai, que às vezes está mais fora de casa e tal, e tem essa repetição, assim, né, do hábito dele. Sim, sim, a mãe sabe, eu fui filha do pai, assim, né? Então era aquela coisa, eu tinha essa conexão, tinha essa questão. E depois disso, inclusive, foi como a gente resolveu esse problema, né? Que foi ali pelos 13 anos, quando eu tinha muitos quadros de constipação. Mas assim, uma constipação muito severa já, porque chegava em uma semana, mais de uma semana sem ir ao Nossa. banheiro, sem evacuar, né? Uhum. E doía muito na hora da evacuação. Por quê? Porque causava fissuras, de tão ressecadas que as fezes ficavam. E aí, hoje eu não tenho a menor vergonha de falar sobre isso, até porque nutricionista fala sobre Cocô o tempo evacuação. todo. Exatamente, a gente tem que falar de cocô, né? Cocô saudável é tudo. Sim. Mas, nossa, e eu sofria muito assim, né? E tinha medo de ir no banheiro. Eu já estava com essa coisa de ter medo de ir ao banheiro. E aí, meu pai, ele teve quadro de hemorroida. E nisso eu perguntei pra ele, né? E a minha mãe me ajudou muito a resolver isso. Como é que faz? Então me levaram no médico e o médico olhou pra mim e falou: Nossa, tu deve estar sofrendo muito. Porque assim, dá pra ver que tá muito machucado. Aham. Mas isso é bem fácil de resolver. Ele falou assim: ó, bem fácil de resolver. É só tu mudar a tua alimentação. Só, básico, simples, muda tudo. Algo que é, tipo, responsável por 70% das doenças crônicas, né? Mas não é um gesto fácil, mas na minha cabeça, do jeito que ele falou, naquele momento, eu absorvi. É muito fácil. Eu vou parar de sofrer. Então, eu só vou mudar minha alimentação. E eu mudei, Sim. assim, ó, da água pro vinho ali, naquele dia. Eu comecei a me esforçar, eu comia, eu engolia, eu fazia cara de nojinho, mas colocava. Aham. E deu certo, virei nutricionista. Passou a comer vegetais. Nossa, hoje eu como, assim, eu não sei imaginar o meu dia sem fruta e verdura. Não sei. Se eu passo um dia sem, já para mim já é um trabalho, já é um E problema. você percebe mudança no teu intestino se você não consome? Muita, muita. E aí não é só o consumo de fibra, né, na forma dos vegetais. É também, assim, tomar água, fazer Hidratação. exercício, né? Tudo isso, essa combinação, para mim, ela é necessária. Então, quando eu tô viajando, assim, que muitas vezes é difícil a gente Sai da aplicar a rotina. nossa rotina, nossa, faz muita diferença já. É incrível isso, porque quando a gente percebe, né? Ah, você falando aqui, já é nutricionista, já acessou muito conhecimento sobre isso. Mas quando a gente pensa em uma criança que ela está sofrendo com aquilo e ela não entende, por quê? Ela come o que tem em casa, o que todo mundo come. Pô, meu pai come, ele vai no banheiro, por que que eu não vou? Né? E daí vira um sofrimento mesmo, você não tem aquela resposta sobre aquilo. Daí quando alguém te diz, cara, é simples, é só alimentação. Mas é complexo no final das contas, porque a alimentação é algo muito profundo, principalmente para uma criança que está se E desenvolvendo a nesse criança, ela sentido. também tem a dificuldade de identificar, né, os sintomas e as causas, principalmente as causas, ela não vai saber. Ela mal e mal vai conseguir identificar os sintomas, porque ela ainda tá tendo percepção corporal, tá aprendendo o que é cada coisa no corpo dela. Então, esse contato, essa conexão, tem muito adulto que não tem, imagina criança. Por isso que é muito, o pediatra faz um trabalho incrível, né, porque ele faz um diagnóstico muito diferenciado com uma criança. Ele tem que saber aonde que tá doendo de verdade. E para os pais é muito difícil também, porque a criança não consegue dizer, olha, eu estou com dificuldade de ir ao banheiro e tá doendo na hora que eu vou. É muito difícil, assim, ela não Sim. consegue Ela trazer não esse tem nem um diagnóstico. vocabulário rico ainda para contar isso, né? Exato. Então, assim, tem que ter uma observação dos pais, aplicar rotinas que sejam, assim, mais padrão. É mais fácil para que a gente traga o diagnóstico de alguns problemas, né? Então, não adianta dizer, ai, meu filho é diferentão mesmo, ele não come isso e tá tudo bem. Nem, tu não sabe, na verdade, se tá tudo bem, né? Tá sempre aberto para experimentar é um ponto muito importante, eu acredito ali que na primeira infância. Mas respeitar o tempo da criança, porque às vezes os pais hoje em dia eles querem que a criança coma tudo. Tudo tipo assim, fui num restaurante tailandês, meu filho não gosta de tailandês, como assim? Coloquei um tempero, uma especiaria nova aqui, totalmente diferente, quer que a criança aceite tudo. E não é assim também, Ou né? parte de uma experiência negativa e já adota aquilo como padrão, né? É, Então, também não cabe, porque a criança, ela precisa acostumar o paladar, e tem aquele estudo que fala de 8 a 12 vezes de insistir. inserção ali do novo alimento em padrões diferentes, em
em texturas diferentes, para que a criança se acostume com aquele alimento. Então, não é porque comeu cenoura 2 vezes e cuspiu que, né, Não vai comer nunca nunca vai mais. aceitar cenoura, né? Não é assim. É. E falando de intestino, né, Manu? As crianças, principalmente as meninas, elas são muito educadas, né, a segurar, a não ir no banheiro em qualquer lugar. Eu lembro que a minha mãe fazia toda uma acrobacia comigo quando eu queria ir no banheiro, eu era criança. Até hoje eu lembro dela me segurando, eu praticamente voando em cima da privada, tendo que ir no banheiro assim. Uhum. Porque ela não deixava eu sentar, né? Tipo, se eu tava com vontade de ir no banheiro, que eu já não usava mais fralda, era um processo que eu tinha que fazer uma acrobacia, porque não É era legal, verdade. né? E Muitas isso das mulheres são mais constipadas por causa disso, né? De não faz ir a ao criança banheiro em qualquer segurar. lugar, de vergonha, de constrangimento social, né? Então, as mulheres, nossa, a gente sofre um pouquinho mais com essa questão do banheiro, viu? É. E o homem vai lá e senta e, tipo assim, cara, não tô nem aí. Entendeu? Senta mesmo na privada, se for o caso. Em qualquer uma, é Fico- verdade. eu fui educada dessa forma, daí eu fico pensando, nossa, eu ia ficar com um pouco de toque, um pouco de neura de sentar, mesmo assim, até hoje, sabe? Uhum, Forra uhum. toda a privada, faz toda uma acrobacia ali, se acontece alguma coisa muito urgente, mas mesmo assim, as mulheres ainda são educadas a ter esse cuidado da higiene de não ir em qualquer lugar e segurar. E Sim, isso sim. faz um processo que é de você não relaxar em qualquer momento. E daí também a modernidade líquida, né, Manu? Então, hoje a gente acorda, tá numa reunião, tá nisso, tá naquilo, passou a vontade, passou o momento, foi, às vezes, né? Uhum, uhum. E é bem Complicado. isso, não respeita a vontade inicial e depois fala, ah, mas meu intestino é preguiçoso. É, bom, mas também a gente tem que ouvi-lo, né, nos momentos que ele nos chama. Esse contato, ele é bem importante. Muito. Eu devo dizer que até hoje ainda é uma dificuldade, assim, porque é como tu falaste, a gente acordei numa reunião online e vim dirigindo para cá, né? Sim. Então, assim, já tô em reunião desde as 7 da manhã. Acordo às 6, mas mesmo assim, às vezes não tem um momento ali de tomar o café com tranquilidade, de, né, ter esse momento matinal, mas tudo bem, é a vida. Agora, qual é o hábito que nos rege, né? Qual é o padrão? Sim. Hoje eu quebrei o padrão, mas geralmente eu tento manter um início mais tranquilo para eu conseguir ter né, centrar antes de começar o dia. Sim. Hoje tu considera que teu intestino é um reloginho, assim, você vai todo sempre no mesmo horário e Não, tal? até porque minha Não, vida também não é um relógio. não Não, tem. não, todo dia Não tem padrão. todo dia para mim é um dia diferente, até por causa da atividade que hoje eu exerço. Mas quando eu tô numa rotina um pouco mais fechadinha assim, aí eu percebo que ele regula muito rápido. Sim. O meu problema é muitas vezes a falta de rotina, né? A falta de criar esses momentos assim e de manter uma alimentação regrada, né, Ari? Porque não é porque a gente é nutricionista, Que a gente é perfeita, né? não, que a Vive numa gente bolha. consegue driblar todos os desafios do dia a dia, né? A gente consegue orientar. Então, olha, eu sei qual é a teoria, mas a prática, eu entendo que para todo mundo é difícil e cada um tem as suas dificuldades particulares. A Sim. minha é muitas vezes estar fora de casa no momento da refeição. E assim, então leva marmita. Várias vezes eu levo, várias vezes eu levo. Só que às vezes eu estou dirigindo daqui para Joinville, né? Ou estou indo para uma reunião né, em outro espaço com outras pessoas e não consigo carregar porque não tem refrigeração. Enfim, eu tento dar muito padrão, mas assim, é o máximo que eu consigo de esforço. Mas tem hora que tu não consegue. E a gente também não dá pra viver numa bolha, né? Tem que saber improvisar às vezes. Atrasou um pouquinho a minha refeição, antecipou um pouquinho. Tento achar uma saída ali naquele contexto, né? E a teoria, ela serve nessa hora, né? Tô aqui nesse outro contexto. Vim fazer um almoço com o pessoal que eu precisava conversar e tô num restaurante aqui. O que que eu consigo escolher de equilibrado? Preciso comer a sobremesa? Eu não preciso, sabe? Não como em casa, né? Vou pegar o filé com fritas porque eu estou no restaurante? Ou vou pegar aquele peixe com salada que é mais próximo do que eu comeria em casa? Então, assim, não Exato. é porque tu tá numa oportunidade que, ok, não é todo dia que eu almoço no restaurante, dá para fazer isso de vez em quando, mas meu preceito vou tentar manter a rotina da semana o mais parecida possível com o que eu faria em casa. Então, muitas vezes dói dizer não para o estrogonofe com batatinha. Claro que sim, é dolorido para todo mundo, né? Não é porque a pessoa é nutricionista que ela é Que ela não gosta de estrogonofe, né, um gente? ser, assim, ungido na terra, É, né? Não, ela quer comer igual, só que ela sabe que não deve. exato.
É muito esse processo de conhecer e tomar as decisões baseadas no conhecimento, né, Manu? No que a É, gente sim. acessou até o momento. E, mas ainda falando ali na infância, essa alimentação, por ela ser bastante seletiva, tal, você teve ganho de peso, você teve perda de peso, você teve alguma alteração assim no teu desenvolvimento na infância e pré-adolescência? Eu acho que eu tive momentos ali que muitos adolescentes passam também. E na minha época de nutricionista, na universidade, nós falávamos muito de distorção de imagem e dos distúrbios alimentares, que eu acho que é um cenário que não mudou muito, mas eu confesso que hoje eu vejo menos as pessoas falando sobre isso, porque eu acho que imagem virou meio que tudo, né? Assim, tomou um espaço muito grande na nossa vida. A imagem. E aí, como conversar sobre isso? Até porque a gente ganhou nuances de imagem um pouquinho mais saudáveis, mas eu vou colocar esse saudável bem entre aspas, Porque nem porque sempre. porque esse saudável no Instagram é uma coisa, né? Na vida real é outra. Mas o que aconteceu foi, eu tinha um problema com a alimentação ali, que era muito seletiva, e aí quando eu comecei a comer melhor, eu comecei a controlar tanto aquele fator que eu perdi muito peso. Eu tenho 1,65 m, né? E eu já estava com essa altura mais ou menos ali nos 15 anos e eu fiquei com 45 quilos. Eu fiquei meio anoréxica mesmo, porque eu tinha medo de comer, Sim. né? E era questão do controle, era questão de... E até depois na terapia, mais tarde, a gente identificou, tinha a questão dos meus pais terem se separado, então eu queria controlar a situação de alguma forma, e a comida foi a forma que eu encarei que isso dava para fazer. Então, nessa época, eu tive um quadro de anorexia, né? Embora eu não conseguisse perceber muito. E depois, depois que eu me dei conta que eu estava muito magra, estava me prejudicando em outras coisas, porque eu dançava, eu sempre fui muito ativa fisicamente, então eu percebi que eu estava muito, deixando muito a desejar nesses campos. Aí eu comecei a comer mais, aí eu compensei. Aí veio a bulimia, né? Porque daí é o rebote. Nossa, comi demais, eu nem aguento comer tanto e vomitava. Vomitado. Né? Então, esse quadro, assim, esse ciclo que muitas vezes acontece, é difícil identificar. Eu mesma não entendia por quê, porque no meu caso, por exemplo, não era estético, não era assim tanto pela estética, que não era tão forte para mim. Mas era a questão do controle, sabe? E aí depois, ali com 19, eu comecei a fazer terapia e foi muito bom poder identificar o problema, entender. Quando eu entendi, nossa, que horror, vou parar agora mesmo. Que E aí é o interessante, né? desafio criar um hábito que tu estejas confortável, que te faça bem e que tu consiga manter, né? Mas olha, vou Encontrar o dizer, equilíbrio, né? é, É um desafio, é muito importante você compartilhar aqui com a gente isso, sabe, Manu? Porque essa distorção de imagem, às vezes a gente conecta, a gente pensa assim, nossa, mas por que que você está tão apegado à imagem? Porque é estética. Primeiro que estética é muito importante. O ser humano, ele se relaciona pelo belo, o que atrai os olhos dele. Então, às vezes, claro que a concepção de beleza ela vai se distorcendo no decorrer da vida com os contatos que você tem com a sim. beleza em si, o que é beleza, os padrões de beleza, né? Mas é normal as mulheres e os homens quererem se sentir bonitos, quererem se sentir saudáveis e ter essa relação com a imagem. Só que a gente vai distorcendo isso. E mais interessante é que no teu caso não tem muito a ver com a imagem em si, né? Eu A questão sempre da fui anorexia. meio, como eu era muito atleta, assim, né? Eu dançava, eu jogava bola, eu sempre fui, depois eu fui lutar, depois eu fui, dancei 15 anos profissionalmente. Então eu Muito tinha massa. muita questão da performance. Era Sim. assim, nossa, quero fazer aquilo. E eu fazia de uma maneira que eu me envolvia tanto que eu esquecia de comer. Então, nessa época que eu emagreci muito, eu esquecia totalmente. E aí, quando eu lembrava que tinha que ser certinho, porque senão eu ia sofrer. Pouquinho, É, certinho. isso. Então, tinha que ser pouquinho. Eu controlava, eu cortava certinho, sabe? Então, era muito controle ali envolvido. E eu percebi depois o quanto que eu tava me machucando nesse processo, né? Mas não é fácil tu fazer a identificação. E assim, tanto é que eu passei anos nessa condição e minha mãe não percebeu. E minha mãe é super atenciosa, sabe? Super Aham. amorosa, super conectada comigo. Meu pai, claro, nós não estávamos morando juntos, mas passávamos muito tempo juntos, mas também não percebeu que eu passava um dia inteiro sem comer, né? Então, Sim. e como eu carregava uma fruta comigo, porque eu lembrava da fruta, né? Tinha que ter a fruta. Que a fruta era Eles algo achavam positivo na que eu alimentação. super me cuidava, né? Que eu lembrava de ter uma alimentação saudável. Mas não, era a única coisa que eu comia às vezes no dia, sabe? Então era essa questão do controle.
Hoje eu lembro disso. Na época não achava que me fazia mal. Na época estava tudo certo. E é Mas muito hoje- interessante, né? Na adolescência, você querer o controle, porque, enfim, às vezes você começa a ter um pouco de autonomia, tomar algumas decisões, e daí você pode dizer sim ou não para as coisas. Então, agora eu organizo a minha alimentação, Uhum. né? Todo mundo organiza a minha vida inteira, né? A escola organiza a sua rotina, né? As pessoas ficam te pressionando a decidir o que tu quer ser, né? O que tu vai fazer de extracurricular influencia pra caramba também. Muitas vezes tem influência dos amigos ou de algum outro grupo. Então, tudo que tu tá construindo nesse momento tem decisões que não são de total autonomia sua, né? Sim. Muitas vezes o adolescente ele vai para esse momento da autonomia, principalmente em relação à escolha alimentar, quando ele sai da casa dos pais, geralmente indo para a universidade, né? Que é aquele momento ali dos 18, 19. E então é um momento, inclusive, que eu pesquisei no meu mestrado, né, com esses adolescentes ingressantes, esses jovens ingressantes na universidade, que é o momento que eles começam a ter autonomia. Aí tu percebe se ele cozinha ou se ele não cozinha, se ele organiza a alimentação dele ou não, se ele é aquele rapaz que vai comer na cantina o tempo inteiro salgadinho, né, e não vai almoçar, se ele faz alguma coisinha em casa para comer à noite. E qual foi o padrão observado? Olha, a nossa pesquisa da Liga de Pesquisa, ela foi muito na questão de habilidade culinária. Nós queríamos entender se os jovens estavam, aqui no Brasil, né, cozinhando ou não. Porque na nossa concepção ali de linha de pesquisa, muitas vezes, se você tem o hábito de cozinhar em casa, fazer uma refeição em casa, tu consegue acessar alimentos nutricionalmente melhores, né, um pouco mais Sim. saudáveis. Então, na Inglaterra, estava tendo um movimento de tirar do currículo das escolas, que eles tinham isso no currículo, aula de culinária. Olha só. E muito bacana, né? Porque com as mães indo trabalhar cada vez mais, e elas são a nossa principal fonte de transmissão de conhecimento. Culinários Então, também, isso, né? principalmente culinário. Ah, não tenho mais a minha mãe, não estou mais do lado da minha avó. As famílias hoje elas estão ficando um pouquinho menores, né? Antes tinha toda aquela rede de apoio e hoje a gente tem uma rede que está diminuindo um pouco devido à dinâmica de vida, enfim. Então, bom, não tenho mais a minha mãe me ensinando a comer ou a cozinhar, né? Estou cozinhando? Consigo aprender pela internet? Tem outras fontes de conhecimento? Busca por isso, né? Tem programa de culinária, tem um monte de coisa assim pra gente acessar, se nós pensarmos Nossa, sobre isso. YouTube, né? Aham. Muito. Mas será que o jovem acessa? Será que essa é uma preocupação Uma e uma prioridade? ação dele, né? Então a gente foi pesquisar isso e o que a gente encontrou que ainda existia o meio a meio, assim. Eu achei que estavam cozinhando muito menos, mas uns 50% ali falou que faz pelo menos uma refeição principal, ou seja, jantar ou almoço, do básico, assim, sabe? Em casa. A gente fala cooking from scratch, né? Que é Aham. tipo, cozinho desde o básico. Não é pegar uma lasanha da Sadia e colocar no micro-ondas, né? Sim. É você descascar uma cenoura, é cozinhar um arroz, né? É fazer uma proteína. Preparar realmente Exatamente. o alimento. Então a gente encontrou esse resultado, que é um resultado bem bacana aqui na nossa realidade. Até quando ele se sustenta, também não sei, né? Mas Sim. hoje estamos aí. É muito interessante isso, né, Manu? Porque a pessoa que sai da casa dos pais normalmente tem uma queda de padrão alimentar. Eu vejo aqui, assim, né, as pessoas contando: ganhei peso, diminuiu a qualidade. Porque não como em casa, nos pais, está sempre tudo pronto, preparado. Sim. E quando tu sai, tu tem que se organizar. E daí tem a questão financeira, né, Manu? Total. Então, assim, cara, a minha prioridade é o quê? Eu saí, agora eu tenho que estudar e trabalhar, ou, né, tenho que me organizar financeiramente. Daí essa pessoa tem que cuidar das contas, tem que pagar os boletos, tem que se organizar. E ela Isso. deixa, muitas vezes, em segundo plano a alimentação. Mas Sim. é muito legal essa amostra, olhando que, pelo menos, as pessoas elas se preparam para cuidar de um dia, de um momento do seu dia que é de uma refeição. Se tiver uma refeição principal ali cozinhando, nós consideramos que você cozinha, né? Que era nossa variável ali de Sim. frequência, beleza. E os fatores principais para não cozinhar, em vários estudos mostram isso e também apareceu com a gente, é tempo, né? Principalmente tempo e dinheiro, né? Fator financeiro. Então, e nós sabemos que muitos, inclusive, cozinham por causa do fator financeiro, onde é possível Que é mais economizar. econômico. Sim. E aí a gente, aqui na UFSC, como foi a nossa pesquisa foi aqui na UFSC, com 766 ingressantes, eles têm a questão do restaurante da UFSC, né? Que é o facilita restaurante muito. universitário, é equilibrado, faz uma oferta de alimento
poxa, super Bem completo. equilibrado, completo, com um custo muito acessível, né? Sim, muito Então, bom. tem esse fator que também conta muito. Mas mesmo assim a gente achou esse dado bem interessante. Claro, o que tu falou combina totalmente com vários outros estudos que também nos falam dos ganhos de peso iniciais. Porque Sim. é bem comum, quando o calouro entra na universidade, ele ter um ganho, e aí tem estudos americanos que chegam a relatar de 5 quilos, né? Aham. É um padrão do primeiro ano de universidade. O primeiro ano é a hora que muitos engordam. Porque Sim. estão redescobrindo a sua autonomia, sua dinâmica ali de alimentação, né? Sim. E, bom, as nossas cantinas de universidade não ajudam. Mas o restaurante universitário ajuda muito nesse sentido. Mas também tem aquele ponto, né, Manu, de se afastar da família. Sim, Às vezes a pessoa vai estudar em outra cidade e rola muito ansiedade relacionada com a alimentação, então uma fome ansiosa no final do dia, depois do dia inteiro de aulas, tá longe dos amigos da sua cidade, e daí isso também pode influenciar bastante, assim, né? Eu e vejo até o pessoas que padrão fazem do. intercâmbio Sim, e o padrão do álcool, né, Ari? Porque muitas vezes também. é quando começa, né? As Aham. festas, inclusão em grupos, em grupos, né? E aí tu tá lá, pô, é um padrão social você beber ali na universidade, é quase. Quem não Né? bebe é estranho, às vezes, né? Tipo, como assim Fica um você não vai pouco, beber? destoa um pouco, né? Aí tu quer se Aham. enturmar, tu muitas vezes acaba cedendo a esse padrão também. E, poxa, muitas vezes, principalmente homens, né? Eles se surpreendem muito com as calorias do álcool, né? Pois é, Eu né? acho incrível. E, assim, tá ali, não é porque é líquido que é zero, né, gente? Não é água. Não, líquidos, olha, É sucos. o que a gente mais erra, assim, né, no valor energético. Uhum. Ô, Manu, mas voltando ali pra tua adolescência, aí teve esse episódio de anorexia, depois bulimia. E aí você encontrou na terapia uma forma de reconhecer esse processo, né? E equilibrar isso. Então, como que foi assim a tua alimentação nesse momento? Você fez algum tipo de dieta, consultou com algum médico ou nutricionista para te orientar? Como que foi? Eu cheguei a consultar com um nutricionista, mas acho que o maior processo foi eu comigo mesmo, assim. Porque eu já tinha consultado com um nutricionista e às vezes até a gente ganha um diagnóstico. Bom, naquela época eu senti que eu tinha ganhado um diagnóstico um pouco assim, limitado. Vamos dizer, Hã? então tu quer emagrecer porque tu quer ser modelo, alguma coisa assim? A pergunta que ela fez, eu falei, nossa, eu nem conheço modelos. Não é uma referência Não é na meu minha universo. vida, sabe? Não, nunca vi, eu nem pego revista de beleza, assim. E era engraçado, porque eu era essa adolescente que não olhava pra isso, né? E aí eu achei. Ela me colocou num grupinho que tinha anorexia por distorção de imagem e eu não me reconhecia muito naquilo. Então, como eu não me reconheci naquilo, acabei não seguindo o tratamento, né? A dieta, que ainda era meio hipocalórica até, sabe? Lembro disso, assim. Nossa, mas é pouca comida mesmo. Talvez porque ela quisesse manter a estrutura Não que eu ser muito estava. radical, incluir muito, Isso. né, pra exatamente isso, a criança ou a menina não ter essa coisa, meu Deus, agora eu vou ter que comer tudo isso, e às vezes Exatamente. choca. Então, acho que não acho errado, acho que ela levou com parcimônia ali, mas aquele diagnóstico me afastou Ficou dela. superficial. Exatamente. Então, mais tarde, aí quando eu estava na Universidade de Nutrição, eu mesma fui começando a ajustar a minha alimentação, né? E aí, ali no segundo ano de universidade, eu já estava mais ajustada. E aí, o mesmo peso que eu tenho desde aquela época, eu tenho até hoje, assim. Olha só, que legal. Uhum, porque encontrei assim o meu equilíbrio na forma de comer, né? E Sim. principalmente me apaixonei por comida. Eu sou apaixonada por comida, eu adoro comer, cozinhar, como de tudo, não tenho restrição. Já fui vegetariana uma época porque já quis testar isso em mim, já fui até vegana, sabe? Aham. Porque gosto de cozinhar e experimentar os sabores. Que Então, me legal. apaixonei por comida. Que massa. Manu, quando você escolheu a nutrição, como que foi a ideia, assim? Inicialmente eu queria ir para saúde. Eu achava que saúde importava demais no processo. Então eu primeiro escolhi medicina, porque quando a gente olha para a saúde é muito difícil dissociar da medicina. Hoje que Sim. nós temos aí muito mais protagonismo das outras profissões, né, das outras áreas da saúde, mas ainda era muito forte e tinha primas médicas, tudo. Então eu olhava assim para medicina, mas quando eu fiz o primeiro vestibular até foi bem próximo assim de entrar. E aí eu pensei, se eu estudar mais, posso passar, mas a minha segunda opção já era nutrição.
Mas assim, aí refleti bastante e falei, nossa, mas eu não quero dedicar a minha vida para a medicina, porque eu percebia isso, eu tinha essa relação. Muitos médicos têm que se entregar intensamente por muito tempo. E eu tenho uma vida que sempre foi completa com artes, com amigos, com outras coisas. Eu sou meio plural, assim. E aí eu pensei, nossa, eu não quero ficar só com a profissão sendo o centro da minha vida. Sim. E aí eu pensei na nutrição, porque eu já tinha afinidade, tinha paixão também. E foi uma ótima surpresa. Foi a minha segunda opção que eu já peguei logo de cara. Entrei super bem no vestibular depois e fiz a universidade. Tinha vontade de continuar, mas aí parei e fui empreender. Fui ser dona de restaurante. Olha só. Fui ser dona de restaurante com a minha mãe, clinicava também, mas gostava muito da questão do restaurante, de mexer com as pessoas, de mexer com o cardápio, com o alimento em si, novas receitas. Então ali eu aprendi a me apaixonar por gestão. Se formou e já foi pro restaurante com a tua mãe. Foi ali, ela comprou o restaurante na época que eu estava me formando, então eu me formei, fui trabalhar ali no restaurante logo, assim, tipo, 2 dias depois da formatura. Ai, que massa. E aí atendia de garçonete, a cozinheira, a caixa, a gestora ali interna, eu fazia de tudo. Tinha muitas refeições, era um restaurante grande, médio, como que era? Era um O restaurante volume? que ele era pequeno, mas como ele era em Jurerê, que ali, essa época essa questão da sazonalidade afeta muito Do Floripa, né? verão, assim. Então a gente tem aí um perfil de, estamos atendendo 20 pessoas durante o dia, que é bem pacato, num dia fora da temporada, dia de semana, sabe? Aí chega no dia da temporada, parece assim, ó, nossa, alguém abriu a porteira E veio todo assim, mundo. blá. Aí, nossa, o primeiro ano foi um punk, assim, a gente pegou umas 400 pessoas no primeiro dia. Nossa. Foi assim, quem que nos atropelou? Aham. E aí tu vai aprendendo o processo. Olha, é uma ginástica incrível. E aí nisso eu fui me apaixonando muito pelo processo, sabe? Eu adoro trabalhar com restaurante. Então hoje, inclusive já depois eu fui convidada para trabalhar no RU, no restaurante universitário mesmo da UFSC. Olha aí, ó, só eu que fui para legal. lá. Fiquei 2 anos trabalhando como supervisora lá. E de lá eu já tinha feito um MBA em gestão de negócios. E ali eu fui para o Hospital Bahia Sul, onde eu comecei como nutricionista. Em 3 meses eu virei a coordenadora. E aí eu implementei vários serviços, implementei nutrição clínica lá no hospital. Então foi outros desafios para mim. A área hospitalar foi uma área apaixonante, recomendo demais. Eu acho que todo mundo que está no hospital se apaixona. Muito. Foi aí que a gente se conheceu, né, Manu? Exatamente. E aí saí dali para ser consultora de restaurantes, porque todo esse caminho eu estava estudando política, porque eu entendi o impacto disso na minha vida. E ali eu quis ser a candidata em 2020 a vereadora da minha cidade e deu certo, né? Agora eu tô aqui como vereadora, que também é uma honra muito grande para mim. Ainda sou apaixonada por nutrição, mas eu tenho uma paixão ainda maior que a minha cidade, que eu quero entregar assim questões que sejam mais fáceis para as pessoas, para elas poderem empreender, depois de estar muito nesse meio da alimentação e ver muita gente guerreira, assim, sabe? O pessoal que trabalha no meio da alimentação é um pessoal que trabalha com uma margem de lucro muito pequena e trabalha demais. Sim. Então, a vida deles tem que ser mais fácil. Com certeza. Empreender é um desafio, assim, né? E às vezes a gente visualiza, por exemplo, uma área como a da saúde, como a nutrição propriamente, como algo que, muitas pessoas trabalham no consultório e não se consideram empreendedores. Sim. Né? Muitas pessoas trabalham em diversas áreas dentro da nutrição e não percebem o quanto que isso é empreender. A gente se conheceu, eu trabalhava na indústria, né? Uhum. Então, eu sempre disse assim que eu sempre estive empreendendo dentro de qualquer indústria que eu estava, mesmo gigantesca indústria, multinacional, dentro do meu setor, da minha área, eu empreendi a minha vida. Eu tinha essas pessoas para me comunicar, eu tinha que gerir isso, né? E quando a gente aprende que toda a nossa realidade ela deve ser gerida por nós mesmos, a gente percebe que, cara, a gente empreende em todas as áreas, né? Nos Com relacionamentos, certeza. na família, no trabalho. Essa habilidade de você conseguir gerir as suas atividades e fazer com que aquilo te traga resultados, né? Analisar
o que que acontece depois daquilo. Sim, até tem uma questão bem legal, veio um pessoal da Colômbia, o fato de estar vereador é muito legal, te põe assuntos muito diferentes na mesa, né. E o Aham. pessoal que veio da Colômbia, que é uma cidade que tem várias soluções ali em Medellín, né, que fizeram várias soluções de cidade inteligentes, eles estão trocando a palavra empreendedorismo por inovação. Por quê? Porque empreender, às vezes, significa que você está, ok, empreendendo, mas em um negócio, em uma solução que talvez já exista. Mas hoje a gente está saindo tão fora da caixa, olhando para soluções que não existem e que nós podemos aplicar em nossa realidade. Ou trazer de outra realidade e aplicar na nossa, né? Então, hoje, a grande palavra que eles estão trazendo, que eu acho que faz bastante sentido, é inovação. Aí Inovar. eu, olha, realmente, e inovar é todo dia, em vários Todo momentos, dia. pensar fora da caixa, né? Inclusive na alimentação. Total. É você tá lá numa situação assim, né, me deparei com uma situação aqui, né, de transtorno alimentar. Como que eu faço para inovar na minha alimentação e resolver esse problema, Uhum. né? Então Cada vez é o mercado de alimentação também tá muito avançado nesse sentido, né. Todo dia a gente tem um novo alimento aí sendo lançado, um novo soluções, né? suplemento, soluções de alimentação, que a gente até fica confuso de como comer, né, Ari. Então, Sim. percebo isso no pessoal também, sabe. "Nossa, como uma barrinha de proteína, porque é muito saudável, mas estou deixando de comer a comida de verdade?". É, e barrinha de cereal, cheio de xarope, açúcar, Isso, várias mas coisas que a venda é essa, o né, é processo saudável. de educação, assim, né, de educação alimentar, da pessoa conseguir ler um rótulo ou optar por algo sem rótulo, porque ela sabe que, né, o ideal é ser alimentação natural, tal. Então, esse processo de desenvolvimento é sempre uma jornada, né, Manu? Com certeza. E talvez essa fase que você viveu ali na tua adolescência e que depois te levou para a nutrição, você acredita que pode ter tido um reflexo muito grande disso, né? Então, assim, eu tive um desafio na minha vida e eu creio na alimentação como uma solução para muitas pessoas, Com certeza, eu né? acho que mudou muito a minha vida e eu acho que muda a vida de muitas pessoas. Acho que uma das experiências mais impactantes que eu tive também foram os meus 5 anos no hospital, onde eu lidei com muita gente e tu lida ali com o aspecto da doença, né? Sim. Ninguém quer lidar com o aspecto da doença. E quando tu vê por que que a pessoa tá lá, 70% assim, era mais ou menos esse valor, né? 70% dos pacientes tinha relação com a alimentação, sabe. Estava ali por causa de uma complicação de diabetes, complicação de pressão. Ah, ok, câncer, mas a alimentação está envolvida junto também. Doença renal, Exatamente. hepática. Então, tinha muitas causalidades ali que estavam relacionadas com a alimentação, e quando tu ia fazer alimentação de hospital: "Ai, comida sem graça". Mas assim, a comida tem que qual é a graça que tu dá Não é o pra stand-up comida todo comedy, é dia? comida, gente. Comida sem graça. Como assim? A comida tem que fazer rir agora? Tinha adulto que chorava para tomar Coca-Cola, sabe. Qual é o ponto que a gente é Paladar infantil, controlado né? pela comida, né. Então Sim. isso me apavorava. E por isso que eu percebo na nutrição, assim, um potencial gigante de ajudar mais e mais pessoas. É muito incrível isso, mano. Essa semana eu até fiz um post falando que a alimentação é um dos maiores epicentros de fake news nas redes sociais há muito tempo. Uhum. Há muito tempo, Ah, sim. né? Tipo, Uhum. começou Instagram no mundo, começou o quê? Shake, começou pílula mágica, começou cinta modeladora, começou gel redutor. Foi isso que começou, tipo, né? E essas inverdades, no final das contas, trouxeram à tona um olhar mais atento para as pessoas sobre a alimentação. Embora muitas inverdades e confusões rolaram ali, as pessoas começaram a olhar, pô, mas isso é importante. Por quê? Porque a alimentação é o epicentro de muitas situações Uhum. na sociedade, né? Guerras, conflitos, a alimentação está muito relacionada, né? Eleições, quem dá mais, né? Quem dá mais aí, quem vai dar mais alimento, quem vai acabar com a fome. Então tem muito isso, né? Verdade, Então, verdade. assim, quando a gente fala de alimentação, a gente toca num lugar muito precioso da humanidade, É porque que na pirâmide de necessidades, essa é a base, né? Moradia e segurança e alimentação é ali, é a base da necessidade humana. Então são problemas que, se não estiverem resolvidos, a pessoa nada não mais consegue evoluir para padrões sociais mais elevados. Ela não consegue trabalhar bem, ela não consegue ser uma pessoa com capital intelectual mais avançado, ela não consegue ter boas relações sociais, né? Então a alimentação, ela é a base. Por isso que a pessoa precisa ter isso bem resolvido. E hoje, faltar alimento é quase uma realidade que a gente
gostaria de não ver, né? E quando nós vemos o nível de produção que nós atingimos hoje, e nível No de Brasil, riqueza também, principalmente, né? De alimentos. é surreal que estejam realmente pessoas que estão nessa situação. Mas aí a gente relaciona com a inflação, com o poder de compra, com tudo que está acontecendo. E realmente, hoje, para ir no mercado, comprar comida, tá. É sinistro, né? É a gente pensar assim que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento no mundo e a gente tem fome aqui ainda, porque as pessoas não conseguem comprar comida, enfim, né? Acessar alimento Acessar o básico. alimento. Isso. Tem a ver E também com comer comida, né? Eu acho que isso também a gente precisa colocar aqui na mesa. Comer pizza, ter uma pizza acessível, não é algo que a gente está aqui não é considerando prioridade. desejável. Exato, não é algo que a gente considera desejável. Não é o dono do restaurante que tem que entregar a comida acessível, é o alimento base. Né? A gente está falando aqui de Sim. cesta básica, cesta de alimentos in natura. Né? Quando eles tiverem o preço reduzido, quando for mais fácil de acessá-los, aí é um efeito em cascata. Aí o dono do restaurante que abusar no seu preço ali vai perder um cliente, né? Eu vou olhar para o lado e vou dizer, esse aqui está cobrando de uma forma mais justa porque eu sei o quanto custa no mercado. Exato. Então tem que ter esse parâmetro, esse contato com o alimento in natura, Os ele é muito insumos, importante. né? Uhum. O alimento que faz a base para as preparações dos restaurantes, por exemplo, né? Isso. E esse é um impacto bem interessante, assim, da gente ver que, às vezes, as pessoas que não têm acesso ao alimento, elas priorizam os alimentos industrializados, a pizza, Isso né? a gente viu bastante agora na pandemia, tá, Ari? Eu, assim, como nutricionista, fiquei bem triste, porque muitos projetos, como as escolas fechadas, e os projetos fechados, a criança, ela perdeu fonte de alimentação, de uma alimentação mais equilibrada. E aí, quando ela fica em casa e o pai precisa trabalhar, o que ela come? Bolacha. Sabe, pacotes de bolacha. Então, nós vivemos esses cenários de deserto alimentar, né? Onde a criança, ela não está faltando caloria para ela, mas está faltando qualidade de nutriente. Nutrientes. E aí ela tá ali, às vezes com sobrepeso, com aquela pancinha, né, infantil, mas está faltando nutriente, está faltando micronutriente, tá tendo Tá deficiência desnutrida, proteica. embora esteja acima do Uhum. peso. Então, nós Às vimos vezes. esse cenário aí se desenhando na pandemia e, pô, super importante ter esse reconhecimento de como está essa criança hoje, qual é a fotografia dela, né? Qual foi a evolução nutricional. A gente tem um quadrinho para fazer e acho que esse trabalho ele tem que ser feito pelo poder público. Impactante, né, Manu? Eu vejo que até li alguns estudos mostrando que as faixas etárias mais impactadas no momento ali da pandemia que a gente viveu foram as crianças e os idosos, né? Com o afastamento social e a ansiedade. Eu mesma atendi muitas pessoas no consultório com crise de ansiedade e compulsão alimentar, um perfil beliscador, ansioso, que saiu do seu local de trabalho, foi para o home office, começou a comer pra caramba, né? Comer muito mais. Enfim, o ser humano acostumado a socializar, de repente ele foi restrito e aconteceram vários impactos aí no emocional, né, dessas pessoas. Uhum. E existe um trabalho muito profundo a ser feito para essas pessoas, não só com a nutrição, mas com a psicologia, né? E a terapia para conseguir dissolver os impactos, né, desse momento que a gente viveu, assim. Resgatar tudo, até hábitos alimentares, né? Hábitos, muito Porque é importante. bem engraçado. Trabalhei home office ali também um tempo. E o que eu percebi foi, se eu não tivesse horários que eu me colocasse, cara, Trabalha muito mais. dá pra comer. Não, e assim, comer não só no trabalho, mas tu come toda hora. Porque a Aham. comida tá ali acessível. É diferente tu tá num outro local de trabalho onde tu tem que, ok, vou lá pra copinha comer agora, sabe? Tal. Aham. Não, tá em casa, sabe? É só Sim. ir ali na cozinha. Às vezes deixa em cima da mesa aqui e vai beliscando, tipo amendoim, castanha, deixa em cima da mesa de trabalho, assim, ó, e vai. Olha, uma coisa que eu já tô me libertando, né? Essa castanha aí do lado. Não dá não, gente. Do beliscar, né? Não é. Esse perfil beliscador é uma coisa que, quando você deixa uma coisa a granel, né? Nossa, eu adoro, tá? Um Eu saquinho de alguma adoro. coisa, saquinho de alguma coisa é uma coisa que eu tento cuidar muito, assim, ó. Eu escolho a pessoa que eu digo, beleza, vamos, tudo bem, pode deixar o... Porque punhadinho de castanha, a pessoa me xinga, né? Se eu falo assim, que você tá maluco, você vai me dar um punhadinho de castanha, uma miséria. Sim. Você tá com fome, coma 2 castanhas, tá tudo certo. Não, eu não faço isso com a pessoa também, né? Aham. Mas aí eu fico pensando, tá, mas deixa o saco ali, não dá? Desaparece quando vê já foi. Exatamente. Biscoitinho de polvilho. Eu acompanho os pacientes no diário alimentar e tem as fotos, né?
Volta e meia eu vejo um biscoitinho de polvilho e falo, nossa, não dá. Esse biscoitinho não dá porque vai todo, Ai, eu gosto né? também. Mas é isso Mas aí. se abre o biscoitinho, já era. Ah, já era, tem que ser o pacote todo. É. Então é um negócio que some na boca, porque é um carboidrato muito refinado, assim, né? Sim, sim. Some na boca e desaparece. E também não traz muita saciedade, né? Então vai que vai. Então essas coisinhas, assim, foram coisas que apareceram muito nesses momentos em que as pessoas estavam mais ansiosas, em quadros de ansiedade, assim, nesse processo. É bem legal. E até a forma que eu lidei com isso foi fazendo os meus cardápios. Eu comecei a escrever os meus cardápios e deixar assim mais ou menos fixo, porque é como eu me organizo até hoje, né? Eu tento deixar a minha comida pronta para mim. Sim. Então vou escrever aqui o que que eu como de manhã, o que eu como de tarde, o que que eu almoço, o que que eu janto, né? Porque daí eu sei, fica mais fácil de comprar, fica mais fácil de cozinhar e aí tu organiza, né? Então, olha, foi como eu me regrei, assim, vou fazer aqui, ó, e deixar o lanche da tarde às 4 horas, eu como o lanche e vai ser isso. Pronto. É Aham. como. E ainda faço isso hoje, né? Porque é como eu me organizo. Só que, olha, Desafiador? é desafiador, porque tu não só planeja, tem que executar e tem que entregar ali, né? Total, sabe, mano, que eu falo muito que a nutrição, ela é a ciência da organização. Sim. É a ciência da organização, porque o comer em si, o ser humano nasceu comendo. Claro que às vezes distorcem algumas coisas e ele volta para o eixo, sai do eixo na qualidade alimentar. Mas se ele consegue se organizar, ele não tem picos de fome, porque ele sabe que daqui a pouco ele já sabe o que ele vai comer. O problema é você sair de casa e nem saber o que vai acontecer no teu dia, o que vai ser Vou deixar para comido. comer alguma coisa no caminhar aí, né? E hoje, assim, a comida tá muito acessível. Cada esquina tu tem uma padaria, tem um restaurante, tem alguma cantina que tu vai conseguir comer alguma coisa. Então, fome tu não passa, assim, aqui no nosso centro, aqui na nossa realidade, né? Só Sim, que qual o alimento que tu vai qualidade, né? bater ali às 4 horas da tarde? O que que tu vai comer? Um pão de queijo com suco de laranja. Vai parar e vai comprar uma banana? Então, eu brinco que meu fast food muitas vezes é a banana, né? Porque é só comprar e descascar. Não precisa ser aquela opção gordurosa, mas vamos lá, é muito mais comum tu ir numa padaria e comprar um pão de queijo ou Uma uma coxinha ou... coxinha do que uma banana. É. Isso é o impacto da organização, porque tu já sai de casa organizado, você não corre esse risco, né? Isso não gera tanta ansiedade também. Outro dia eu tava fazendo a unha, daí a minha manicure, que ela tá sempre assim, lutando um pouquinho com essa organização alimentar, dela assim, pois é, já tô morrendo de fome. Aí eu olhei pra ela, puxa, tu nem conseguiu parar pra almoçar? Ela, não, hoje eu vou almoçar um pouco mais tarde. Aí eu, então, eu trouxe meu mamão aqui, eu trouxe um mamão papaya na bolsa. Não pode? Não, tava um mamão papaya ali, né, porque ele é pequenininho. Fechadinho. Aí eu falei, então, eu tô com meu lanche aqui na bolsa. Ela já, tu tá com uma mão na bolsa? Eu estou com uma mão na bolsa, assim, porque essa eu vou cortar e vou comer de colherinha ali no gabinete, tá tudo certo. Ela assim, não acredito. Aí esse dia, ontem botei nela, daí ela tava comentando comigo, Manu, desde aquele dia que eu vi ter uma mão na bolsa, eu trago uma fruta comigo. Não vou mais deixar eu ficar, não me alimentar porque eu tenho vergonha de trazer uma fruta. Depois que tu trouxe uma mão, eu falei, vergonha eu tenho de comer chocolate no meio da tarde. Eu sou nutricionista, me respeita. Me respeito, daí ela tira uma melancia agora da bolsa e fala, não, hoje a minha fruta é essa. Eu sou um melão. Eu trouxe um melão aqui. Pessoa que já anda com a sacola de feira. Uhum. Mas eu sou meio assim, às vezes eu trago o lanche da tarde e já o início da noite ali, porque às vezes eu vou para outro evento e eu não sou obrigada a comer canapé e, enfim, salgadinho frito, não como, não quero me expor a isso. Aí geralmente eu levo um omelete, assim, faço um omelete, deixo lá omelete com aveia e queijo, omelete com couve, omelete com tomate, enfim, vario nos omeletes e levo para mim de lanchinho. Aí dou uma reforçada ali antes de sair para um evento, porque se eu encontrar muita coisa gordurosa, eu não quero me expor a isso, sabe? É muito interessante, porque realmente, quando você se organiza e por onde você passa, você vai gerando impacto nas pessoas, né? Nossa, a Manu traz a marmita dela. Nossa, a Manu é disciplinada, é organizada, né? Isso gera até um
um processo da pessoa reconhecer a tua organização, não só porque você cuida da saúde, mas porque você se organiza para cuidar da saúde, Uhum, né? uhum. É uma coisa que, às vezes, o ser humano, ele não quer fazer porque ele acha que é chato, ou porque ele tem vergonha de trazer uma comida, né? E Sim, é um ponto bem importante da gente desmistificar isso, porque é mais importante é mais difícil você ir contra o fluxo, né, Manu? com De você não certeza. ir num café ali, pegar um empanado e um café. Não, o grupo social importa demais, assim. Lá no meu gabinete tem os meus assessores e eles sabem, eu faço bullying nutricional. Eles já apelidaram bullying nutricional. Por quê? Porque na frente da câmera tem o pastel do Queco, cheiroso, maravilhoso. Ai, meu Né? Deus. Reconhecidamente um dos melhores da cidade. E do lado tem calzone. Mini calzone. É, aí, qual que é o lanche deles? Qual será o lanche deles? Aí, fora Ou do outro outro. lado, tem padaria, tem um monte de comida rápido para acessar. Mas assim, é a comida que você quer diariamente? Não sei. Não, de vez em quando tudo bem, mas aí quando eles vêm com um lanchinho daquele, eu já olho assim, julgo. Estou julgando. Sinta-se julgado, inclusive. Porque é essa hora, no meio da tarde. Não, mas é que eu não almocei. Pior ainda. Pior ainda, Pior não comeu, né? Pior ainda, deixou de comer comida em casa lá, proteína, arroz, feijão, salada, para comer pastel? Tá achando o quê? Que vai ganhar um parabéns aqui da. Da Nutri? Aí eles Mas sabem, eu cometo um pouquinho de terrorismo mesmo, mas isso tem impactos positivos várias vezes. a pessoa vai lembrar de você quando ela for comprar o pastel, ela vai falar, nossa, agora, mano, vai pegar no meu pé. Vou comer esse pastel aqui antes de subir, de voltar pra sala. E o que eu acho engraçado, daí eles compram um negocinho, comprei uma salada de fruta, viu, Manu? Olha só, meu Aham. Deus. Tô melhorando, Eu né? fico bem feliz, bem feliz. Ah, e é legal isso, assim, né? De você conseguir trocar essa ideia, não de uma forma muito também. Deixa a pessoa ser livre, né? Mas dela saber que você tá ali à disposição se ela quiser uma dica, se ela, né? Ela vê o teu exemplo. Eu acho que no exemplo a gente ensina muito mais do que tudo. Ah, sim. É. As pessoas vendo isso, de você levar, de você estar se organizando, influencia muito, assim. É, porque eles veem que às vezes acontece de até repetirem o padrão. Mas claro que às vezes eles também levam paçoquinha e pé de moleque e eu também como, que eu adoro. Sim, não é uma neura, né? Não, É uma não. flexibilidade. A gente tem flexibilidade quando a gente tem disciplina. Eu sempre digo que a disciplina ela gera liberdade, porque você se organiza, você faz as suas escolhas. Inclusive, quando você escolhe comer uma paçoca, você que escolheu, você não foi dominada pela paçoca. Não, tu tem que escolher não Então, sofrer, é isso, né? né? Eu não vou sofrer pelo não, né? Nossa, tem uma paçoquinha aqui, ai, não posso. Aqui é uma escolha com sofrimento. Não vou comer. Não tá no meu dia comer. Não quero, Eu né? prefiro outras coisas, não vai me agregar em nada, sabe? Então, a escolha tem que ser. Não é assim, nossa, tô de dieta, vou sofrer. Vou dizer um não sofrido aqui. Não, pronto. No sábado eu como, sabe? No sábado eu vou estar lá com a minha mãe, a gente vai fazer um almoço, vai ter uma sobremesa especial, então vai ser lá. Beleza. É muito isso de você exercitar o não no dia a dia, assim, né? E tomar esse controle, porque muitas pessoas têm esse desafio, né, Manu? A gente tá falando aqui, você é nutricionista, passou por uma experiência muito profunda com a alimentação, mas a maioria das pessoas, elas não têm essa habilidade de dizer não para muitas coisas, até no trabalho. Tipo, somam muitas coisas de trabalho, tarefas, porque querem dizer sim para tudo, né? Não sabem se posicionar. Não, eu só consigo até aqui, depois daqui eu vou estar me prejudicando, né? Exato, aí a pessoa perde até aquela dimensão do estresse, do cansaço, e aí isso faz com que ela coma mais, né? Porque eu sempre falo, nós vamos buscar os nossos hormônios compensadores. A gente tem a oxitocina, dopamina, serotonina. A comida é serotonina, gente. Então, às vezes, eu não consegui extrair a dopamina, que é aquele sentimento, aquele hormônio produzido de sensação de vitória depois que eu cumpro as minhas listas, minhas checklists. Dei o Arrumou checkzinho a ali. cama, gente, já Pô, tá liberando. coisa linda, já tá liberando. Mas não fiz. Me senti fracassado porque falhei na academia, falhei na dieta, né? Não entreguei um negócio do trabalho que eu tinha que ter entregue. Enfim, efeito cascata. Não tô sentindo aquela recompensa. Qual outra recompensa que eu vou buscar? Açúcar. Putz, serotonina. Vou lá no carboidrato, né? Então a pessoa fica querendo se recompensar. Por quê? Porque ela está compensando outro hormônio ali que era para estar ali. Então, refletir sobre isso também é importante, sabe? Às vezes a gente está ali numa estratégia de compensação e nem percebe que essa recompensa era para vir de outro lugar. Exato.
Ou até oxitocina, que é aquela da relação de Socializar, coletividade. Né? Tô lá, tô entregando algo de útil para as pessoas, estou aqui fazendo um trabalho em grupo com pessoas que acreditam numa mesma coisa. Isso te recompensa de uma maneira, porque isso é a história da humanidade. A gente vive em sociedade porque a gente tem oxitocina aqui de estar se relacionando, né? De estar cumprindo missões juntos. Aí a pessoa vai lá, se isola no home office, né? Cada vez mais isolada na bolha dela social. Então, ela não está tendo essa recompensa aqui. Onde é que ela vai buscar a recompensa? Sabe? Na comida. Na comida. Então, tem várias questões que a gente tem que refletir. De repente, essa recompensa eu consigo buscar em outro lugar. Ou exercício físico, endorfina. Né? Revolucionário, né? Exatamente. Atividade física é aquele looping que a gente vê assim. Eu me exercito, eu como bem. Eu como bem, eu tenho vontade de me exercitar. Uhum. E você sempre teve essa relação, né, Manu? Eu com atividade física. E passei várias vezes, assim. Tinha tanta endorfina na cabeça que eu esquecia da comida, mas... pode ser. Eu sou apaixonada por atividade física, amo, assim, não sei me reconhecer parada. E hoje você está praticando? Hoje eu corro, né? Até vou participar de uma prova agora no final de semana. Ai, que massa. E continuo na academia, que é o que eu entendi que eu precisava fazer para o meu corpo conseguir continuar saudável, né? Musculação. O exercício físico ele não é algo saudável necessariamente. Às vezes a pessoa que não conhece seus limites, como é o meu caso, né? Eu me machuquei muito, eu quebrei 4 vezes o pé, eu quebrei canela. Nossa. Eu passei um pouquinho dos limites ali. Dançando? Ou qual a modalidade? Não, lutando e também sendo estabanada, assim. Sendo estabanada nas horas vagas. Né? Como eu tenho frouxidão ligamentar, né? Ou seja, os ligamentos estão um pouquinho mais frouxinhos. Bem flexível, então. Eu era mais flexível, agora a idade já não me deixou tão flexível assim. Mas eu tinha essa questão e aí os limites, às vezes, eu passava e não entendia, porque o limite da dor ali não estava ali, não né? limitava nesse sentido da dor. E aí acabava acontecendo esse acidente. Então, se conhecer é muito importante, sabe, pessoal? Para evitar isso. Mas eu sempre fui apaixonada por esporte e aí eu entendi que a musculação tinha que vir acessória, né? Não é aquela coisa que me apaixona, mas é uma coisa de disciplina. Então, eu sou disciplinada com a musculação para eu poder fazer outras coisas. Ainda gosto de dançar, né? E gosto de correr hoje, mas pretendo voltar a fazer outras coisas. Quero muito. Já joguei um pouquinho de beach tênis com a galera. Sou horrível, mas gosto do grupo. Nossa, é muito legal, né? O beach tênis e o crossfit é um mosquitinho que morde assim a pessoa e ela vai, entra e curte muito e fica ligada. Sim. Eu acho que qualquer atividade de grupo ali, por pior que tu seja na habilidade, vai lá, é legal, junto, né? Gostoso. Né? Exatamente. Pô, Manu, sabe que a musculação é um ponto muito importante na longevidade, assim, a gente vê, né? Que ela é complementar às outras modalidades de esportes, né? Inclusive, bailarinos que estão aí em companhias de dança, eles têm esses fortalecimentos extras também, né? Que competem, às vezes, um pouco com a flexibilidade, mas que também é importante. Sim. E hoje tu tá treinando musculação. E o que tu vê, assim, que te motiva mais a treinar musculação? Uma pessoa que já dançou, que já fez outras coisas em grupo e tal. Ali é disciplina pura, sabe, Ari? Porque eu já operei o quadril, eu desgastei demais o meu labrum, né? E aí tive lesão labral, então um ponto que estava me prejudicando caminhar. Aí nossa, eu sou muito nova para isso, meu Deus. E quando eu fiz tudo isso, mas hoje o meu principal gatilho para musculação foi ciência. Porque eu, como acadêmica, não podia ignorar as evidências de que musculação é fundamental. E assim, para todo mundo, não gosto de academia. Cara, tem que fazer. Tem que fazer, porque assim, tu quer ser um velhinho, uma velhinha que sai do sofá sozinha com 80 anos? Eu vou viver até 80. Do jeito que eu me cuido, do jeito que eu me organizo. Eu também quero viver até os 100. 90, vai. E aí... 102, vai. Só que eu quero estar assim com 90, saindo do sofá sozinha. Levantando da cama sozinha, não quero estar dependente de alguém. Então, uma velhice funcional, né, uma longevidade funcional, pra gente falar bonito, depende de autocuidado. E não existe autocuidado sem preservação da massa muscular. A massa magra é importantíssima e ela só tem só consigo cultivar a massa magra com exercício de resistência. E aí não tem como ignorar que a principal evidência está na musculação. Né? Aí, para mim, é disciplina. Assim, eu nunca gostei, aprendo a gostar hoje por causa da disciplina. Porque quando tu cumpre um hábito,
né? Que por pior que seja, por assim, eu não tenho prazer no hábito, mas eu cumpri ele. Esse é o prazer que eu tenho Da conquista. de cumprir. Exatamente. Eu tô lá sofrendo, puxando peso, doendo, mas quando eu saio de lá, eu cumpri com a minha missão, sabe? E então isso para mim é a minha recompensa. Eu Muito ainda legal. não sou apaixonada por musculação, mas eu faço com constância. Esse é um ponto muito positivo na musculação. E muitas pessoas me falam assim, Ari, eu quero emagrecer. Aí eu falo, ok, dieta, principal fator. Uhum. Ari, eu quero ganhar massa muscular. Ok, musculação é o principal fator. Porque não tem como a gente construir tecido muscular, massa muscular, sem estímulo mecânico, né? Sim. Sobrecarga. Então, hoje a gente não carrega mais balde, a gente não planta, a gente não caça, a gente não faz mais atividade física que os nossos ancestrais faziam. Uhum. E o que a gente faz? A gente precisa fazer um estímulo com sobrecarga. Não carrega mais nem a sacola do supermercado, quase, né? É verdade. Então, verdade. assim, essa sobrecarga é muito importante, né? Da gente fazer a preservação da massa magra. E daí, como que vai se apaixonar pela musculação? Muita gente me fala, Manu. Ai, Ariela, pelo amor de Deus, só musculação, assim, ó, tipo, não consigo fazer. Visão de futuro. Visão de futuro. Assim, ó, Poupança pro futuro, é isso aí. exato. Por que tu poupa dinheiro, né? Qual é a tua meta para investir dinheiro? Tu Eu quero gosta de poupar comprar. dinheiro? Às Quero- vezes tu podia gastar tudo de uma vez só. Nossa, eu queria comprar uma blusinha nova, com Uma certeza. brusinha agora. Agora, né? Me dá essa opção. Gasta numa blusinha bonitinha agora que tu vai usar no final de semana. Ou poupa para futuramente na tua previdência, né? Tu precisar. Tu não quer, óbvio. O sacrifício imediato, ele é difícil de fazer. Só que tem que ter a recompensa da visão do futuro, né? Pô, eu me vejo num apartamento X, então eu quero poupar dinheiro, né? Eu me vejo num corpo que eu considero saudável. Ativo, saudável. Exato, então eu vou poupar. Eu tenho uma história muito forte na minha família, assim, que para mim é meu principal gatilho de disciplina, que foi meu pai, né? Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, ele sofreu um acidente de moto. Ele é um cara super ativo. Eu sou assim, eu não tenho dúvida que tem genética ali dele e da minha mãe também, que sempre foi muito ativa. Mas os dois sempre foram muito ativos fisicamente, só que meu pai andava de moto, fazia tudo aquilo, sabe, viajava. Então que legal, né, desbravador. E aí, numa dessas viagens, ele caiu de moto e foi atropelado por um caminhão. Ficou Olha 3 só. anos hospitalizado e voltou paraplégico para minha casa. Nossa, Manu. Então, nesse cenário, onde eu tive um pai que teve que reaprender a lidar com essa condição física, uma condição de imobilidade, mas que nem assim ficou em casa, na cama. Ele sempre, guri, ele foi muito mais pra balada que eu. Assim, ó, certeza. Nossa, que incrível. Viajou, assim, até um ano antes dele falecer, que ele faleceu em 2018, ele fez viagens incríveis. Ele ficou 15 dias viajando no Chile de carro, né? Mesmo na condição que ele estava, ele que dirigia, ele Cadeirante? que fazia, sim, cadeirante, né? E ele que montava a cadeira, que saía da cama. Que E cara, ele incrível, que fazia resiliente. aquilo para ir tomar um café no shopping com um amigo, sabe? Aham. Ele não tinha tempo ruim. E era difícil, tá? Porque imagina, você carregar o próprio peso do corpo, Claro. né? Pra montar a tua cadeira. Assim, a mesma atividade repetitiva todo dia, né? Tu pode desistir e só ficar na cama vendo TV. Mas tu pode escolher sair, né? Então, para mim, ele ter escolhido sair todos os dias, não ter quase nunca escolhido ficar em casa, para mim isso é muito forte. É o que eu penso quando eu tenho que sair da cama com preguiça de ir para academia. Eu sou assim, Tu lembra do teu pai? íntegra, né? Funcional e, cara, como é que eu vou ter preguiça se o bichinho lá nunca teve, né? Então, para mim é um gatilho muito grande, assim, eu lembro dele várias vezes nesse sentido. Que lindo. Uhum. Que lindo porque o ser humano, ele é muito adaptável, Uhum. né? Às vezes a gente pensa assim, diabetes amputou um dedo do pé. Que diferença que faz um dedo do pé? Mas, cara, um dedo do pé gera todo um equilíbrio, uma nova adaptação do corpo se equilibrar, da Sim. coluna, de tudo. Então, quando uma pessoa tem uma mudança física e ela mesmo assim segue fazendo as suas atividades sem nenhum tipo de... Claro, teve adaptação, mas assim, a mente humana, ela é mais poderosa que tudo, né? Quando tu quer, tu faz. Nossa, quando eu estudo sobre neurociência, que é um outro assunto que eu gosto muito, é incrível o que o corpo consegue adaptar. As pessoas conseguem viver
pessoas que têm acidentes, sabe, vasculares, que perdem pedaços do cérebro e conseguem o outro pedaço da conta, sabe? Aham. Então eu acho incrível, eu tenho total e absoluta certeza de que o ser humano é uma máquina e consegue funcionar sob várias condições muito difíceis. E então eu fico assim, eu tenho essa sensação comigo, sabe? A gente consegue superar muita coisa. É muito difícil me parar, assim, porque não Ainda dá mais pra com o aceitar. exemplo que tu teve em casa, né, Manu? Uhum. Que demais. Muitas pessoas, às vezes, aconteceu isso do medo, né, da saúde, de sentir que o corpo é frágil. Muitas pessoas falam, ai, a saúde humana é muito frágil, o corpo humano é muito frágil. E, cara, eu não vejo assim. Eu vejo o corpo humano como uma máquina muito potente e sempre se reabilitando instantaneamente o máximo do poder possível da energia. Claro que existem condições que vão degenerando o corpo e tal. Mas na essência, na estrutura do corpo humano, existe uma potência muito grande de resiliência, de reabilitação, de reorganização de forma natural, assim, né? Então, às vezes a gente crê que o corpo humano é frágil e sensível, mas não. Tanto é que às vezes a gente maltrata ele, né, Manu? Oh, Privação de sono, alimentação. Não bota água dentro do corpo, que é um sim, combustível básico para funcionar, né? com certeza, com Tipo, a certeza. gente mesmo fazendo isso demora bastante tempo, às vezes, para ter um efeito colateral, para perceber que tá faltando aquele combustível, Uhum. né? Então, quando a gente vai analisar, assim, o corpo humano, ele é muito potente nesse sentido. E a gente não pode menosprezar esse poder, assim, natural de reabilitação, de reorganização do corpo. Não, E, nós temos uma capacidade de aprendizado incrível. Eu acho que nossa, as pessoas têm que se dar conta disso, assim. A minha mãe, com mais de 60 anos, está aí numa nova profissão, sabe? E olha está indo só, né? super bem. Então, e eu acho que, às vezes, o fator limitante bom, eu tenho certeza que o fator limitante, muitas vezes, é só mental, né? Então, Sim. inclusive para alimentação. Ah, nossa, mas eu não consigo. Como tu não consegue? Sabe? Já tentou? Já experimentou de tal jeito? Já se organizou nesse sentido? Porque, gente, mudar às vezes é preciso e teu corpo consegue. É isso. Tem muita gente que fala, né, não consigo, tal. Coloca o não na frente, às vezes as palavras elas mandam mais no cérebro do que o próprio cérebro. O cérebro não tá mandando o comando do que tu tá dizendo. É você que tá dizendo pro teu cérebro que tu não consegue, então ele já nem tenta, Uhum, né? Então esse ponto assim da gente se posicionar como que a gente se posiciona no mundo, né? Como quem vai fazer ou tentar fazer pelo menos até a encontrar uma maneira de conseguir ou não, né? com E é o certeza. desafio. Ô, Manu, mas aí, do Hospital Baía Sul, fomos para candidatura a vereadora. Como que foi essa experiência, esse contato com a política? A política, ela veio. Eu brinco que ela veio quando eu comecei a pagar boleto. Porque quando eu saí da universidade, e na universidade eu já me questionava muito, porque a universidade pública, tu tem acesso a muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu achava surreal, assim, que eu tivesse tantas coisas acessíveis ao De custo graça, praticamente. ao custo zero que tem, né? E nossa, e até me considerava, né, uma privilegiada, né? Porque é um privilégio. E quando eu saí dali, que a minha mãe resolveu empreender antes a minha mãe era funcionária pública do BESC, né, aquele banco aqui do estado de Santa Catarina, e meu pai sempre foi funcionário público também. Ele estava na junta comercial nessa época. E aí, quando ambos são funcionários públicos, tu tem uma realidade assim, tá, de quem que tem relação com o empreendedorismo, né? Não tem. Só que a minha mãe saiu no plano de demissão incentivado, né, que o pessoal fazia, porque o BESC estava sendo vendido, enfim, ia ser. E aí ela pegou e foi comprar um restaurante. Já pensou assim, Lá que ai, vocês duas empreenderam juntas. minha filha vai sair da nutrição, né? Vamos lá. E aí tá bom. Quando eu comecei a tocar o restaurante com ela, que daí eu comecei a ir mais para dentro da gestão, e eu vi os impostos, e aquilo foi mexendo comigo. Por quê? Porque nossa, mas por que é tanto imposto? Por que eu tenho que pagar o valor de um funcionário em imposto e o que eu recebo de volta por causa disso? Né? E por quê? Porque meu funcionário às vezes não conseguia pegar o transporte coletivo porque não tinha horário. Não conseguia acessar a creche do bairro, não conseguia acessar o posto de saúde, tinha que pagar a consulta particular. Então eu pago tanto imposto para quê? Né? E assim, valores absurdos de imposto. E teve uma vez, nossa, que a gente teve um sistema fiscal que ele teve que ser trocado
de um ano para o outro e, tipo, tu tinha um prazo de 30, 60 dias para troca e eu tinha que gastar algo em torno de R$ 12.000, que naquela Nossa. época, hoje já é pesado, naquela época era mais pesado ainda. Caramba, da onde que eu vou tirar? Né? Por que que eu tenho que fazer isso? Aí eu brigando muito com o meu contador, coitado, ele falou, Manu, essa é uma decisão que foi tomada Que não em depende de outra nós. instância, exatamente. O governo decidiu assim. Por que que eles decidiram assim? Não tenho resposta. Aí eu fui entender quem é que falava pelas pessoas que estavam ali pagando a conta, né? O setor de restaurante que teve que trocar seu sistema fiscal. Quem é que falou com a gente? Não tem ninguém que se caracterizava como uma pessoa que representava esse meio. Aí eu, porra, não tem ninguém que me ouve, ninguém que fala comigo e ainda decidem sobre a minha vida? Aí eu comecei a estudar sobre política, porque foi autodefesa, sabe? Sim. Como é que eu falo sobre isso? Com Estou quem que eu sendo falo? diretamente impactada e eu não sei com quem que eu falo pra tentar... Isso, ninguém me ouve, ninguém me representa, então vamos começar a ver como é que a gente pode mudar isso. Eu comecei a participar de grupos de estudo, li muito, sempre li muito, me entendi politicamente, o que que eu era, o que que eu entendi, o que que eu compreendia, o que que eu concordava de visão de futuro, e ali encontrei grupos que também conversavam essa mesma linguagem. Caí de paraquedas numa palestra de partido político, entendi que aquele partido era algo que me representava e pensei, não, então isso aqui precisa crescer, porque isso aqui precisa ganhar espaço e me representar. Só que eu nunca achei que eu fosse ser a política, né? Eu sempre achei que eu ia fazer propaganda para isso. Então eu vestia uma camiseta, ia pra rua e começava, sabia que dá para fazer diferente? Sabia que dá para não usar dinheiro público? Sabia que não sei o quê? Então eu falava com as pessoas, muita gente, né, nem conhecia o meu partido, eu não conhecia nada disso, e aos poucos nós fomos galgando aí esse caminho. Aí comecei a fazer campanha para outras pessoas, pedir voto, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, e assim fiz, a pessoa ganhou, né, ele teve sucesso como vereador, temos Uber hoje em Florianópolis, porque daquela briga que ele abraçou, então eu vi que uma pessoa podia ter resultado. E isso me motivou demais, assim, então Quem vou que foi o continuar. vereador? Quer Foi dizer? o Bruno Souza. O Bruno Souza. O Bruno começou como vereador, ajudei, fiz campanha para ele. Quando ele foi o vereador, cara, ele encampou diversas brigas que, nossa, é isso, essa pessoa me representa, né? Então quero que ela se eleja. Aí ele foi para deputado, fiz campanha também, foi o melhor deputado que nós já tivemos, né? Entregou vários projetos interessantes para quem empreende, vários projetos que facilitam a vida das pessoas, denunciou, fiscalizou, que é algo que muitos parlamentares deixam de fazer. E aí quero mais gente assim. Como é que a gente consegue mais gente? Vamos aí olharam encontrar para mais mim e dele. disseram, por que você não é a pessoa, né, em 2020, para a próxima candidatura de vereador? Eu falei, eu? Tá louco? Não, imagina. Eu tô, assim, super feliz porque eu já me acho fazendo alguma coisa, né? Eu já acho que eu tô fazendo muito, porque eu trabalho, estudo, faço mestrado, né? Tava terminando meu mestrado, era coordenadora de hospital. Influenciou as pessoas ao meu redor. Vou pra rua falar de política, faço campanha, então eu tô fazendo muito acima da média. Não, mas assim, ó, tem que ter uma pessoa que represente isso que tu fala. E eu falava, tô sempre convidando as pessoas a se envolverem, sempre convidando mulheres a se envolverem, porque as mulheres até têm uma dificuldade a mais, porque nós temos aí tantos pratinhos para equilibrar, somos as líderes dentro de casa, né, do lar, muitas vezes as líderes da família, coordenando os trabalhos ali dos filhos, e aí ocupando espaços cada vez maior profissionalmente, e ainda tem que ir para a política. Sim. Né? Mais uma área para atuar e ter voz, né? Então, eu sei o quanto é difícil trazer mulheres para a conversa política. E eu pensei, nossa, se eu falo tanto disso, como é que eu não vou me colocar, né, nesse posto? Então, foi um exercício de consciência. Eu preciso representar o que eu falo. Então, me coloquei como candidata, foi um desafio incrível. Eu acho que, assim, todo mundo deveria ser candidato a alguma coisa na vida. Nem que seja, assim, a chapa do conselho de classe, sabe? Porque... Síndico do prédio. Síndico do prédio. Porque é muito interessante tu entender quais são tuas forças, quais são os teus defeitos, suas fraquezas, o que tu vai apresentar para as pessoas, o que tu acredita, né? Que as pessoas vão comprar isso contigo. E tu tem que mobilizar as pessoas, né? Então, assim, nossa, se eu quero construir algo no mundo, eu preciso de gente comigo. Nunca vai ser sozinho. E aí, como é que eu vou mobilizar mais pessoas? Então, esses gatilhos, esses desafios, eles assim, se eu não tivesse sido eleita, ainda assim teria valido muito a pena.
né? E para tudo, né? Para toda sorte do mundo e para meu orgulho hoje, eu fui eleita, né? Fui muito bem eleita, inclusive, fui a 4ª mais votada. Então, para mim é um privilégio hoje estar nesse local, e principalmente porque muitas mulheres vêm falar comigo de política e eu fico muito feliz, né? Elas chegam, trazem problemas para mim, trazem diagnósticos para mim, que eu fico feliz que elas têm alguém, que elas se sintam confortáveis de conversar. Porque muitas vezes, tu tem o vereador ali também, né? Tem essa figura. Mas às vezes... A identificação que acontece, né? Exato, Com uma mulher eu conversando. consigo falar com a Manu, não consigo falar com ele, né? Uhum. E aí, ótimo, porque eu vou te acolher, né? Sim. E tem sido uma experiência incrível. Que demais, né, Manu? Hoje a gente vê, assim, que o cenário político, quando você fala, fui numa reunião de partido. Cara, eu vou te dizer, assim, são raras as pessoas que pensam em ir numa reunião e escutar um partido político falar, porque no Brasil a fama de todos os partidos políticos é tipo, cara, partido balela, Não, é bem política, difícil. cansativo, política é só sujeira, é só mentira. Então, a gente tem um processo na sociedade de limpeza que já está acontecendo, que é muito grande, de clarear que política é uma coisa que está imersa em todas as áreas, e que a gente faz isso de diversas formas, e que se colocar e estudar e ler, né, e pesquisar, nem todo mundo vai se candidatar, né, Manu, a Sim, vereador ou algum sim. outro cargo, mas de entender o que está acontecendo e quem são essas pessoas que você pode se comunicar, pedir, falar, pedir um conselho, entender o que está acontecendo. Quando é um empreendedor, com quem que eu falo, né, como você teve o desafio? Aonde que você busca esse recurso? Então, quando a pessoa se interessa por isso, é igual na alimentação. Quando você se interessa por alimentação, você sabe os canais. Uhum. Quando você se interessa por política, você sabe os canais. Você sabe com quem que você pode falar, você sabe quais são as possibilidades, o que é viável e o que não é. E a democracia é um processo muito lento, assim, eu vejo, né, Manu? Que as mudanças acontecem, mas precisam de um tempo. E isso é até bom, até mais seguro, porque daí a gente consegue testar mudanças e ver, e fazendo, né, variações, adaptações, do que, tipo, virar a chave de uma hora para outra. Sobre a democracia, acho que tem 2 frases que eu gosto muito, né? O Winston Churchill fala que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. Então, assim, claro, nós vamos ficar na mão de alguém que às vezes tu não escolheu. Mas teve uma organização para isso, teve uma construção para isso, e é um resultado de escolhas de outras pessoas. Agora, como muda isso? Né? Aí vem a Margaret Thatcher e fala: a democracia não é a forma de escolher os melhores, mas é a forma de impedir os piores de continuar. Porque muitas vezes, quando tu tem os resultados que tu não aprova, eu não concordo com isso. E, infelizmente, muitas vezes o que eu vejo hoje é as pessoas voltando contra algo e não por algo. Justamente porque elas não se envolvem na construção. Né? E aí não dá para criar esse afastamento político, é tudo ladrão, é tudo ruim, tudo corrupto, porque assim, só muda através da política. Se não for através da política, vai ser através da guerra. E assim, eu não sou uma pessoa constituída para guerra. Nem eu. Estou em clara desvantagem. Uhum. Eu vou preferir a política, sabe? Eu vou preferir a conversa, o diálogo, a construção, encontrar meios termos. Então, assim, mas assim, tem um campo de batalha aí que você precisa fazer parte. Né? Quem não se sente representado hoje precisa fazer parte da construção de algo. Porque senão, só se afastar e daqui a 4 anos dizer de novo, mas eu não concordo com isso, aí você não ajudou a construir um projeto. É por isso que eu vi que foi tão importante eu me envolver nesse nível. Porque hoje eu estou construindo um projeto. As pessoas podem discordar dele, e aí é o voto delas que vai dizer sim ou não. Né? Mas pelo menos eu estou tentando. É isso. E tem gente, e assim, isso motiva outras pessoas a olharem e dizer, é possível, né? Dá para construir projetos. É legal. Tem uma pessoa aqui que está fazendo, por que eu não posso fazer também? Né? Ou por que eu não posso concordar com ela? E se eu discordo dela, o que eu vou fazer? Exato. Então, é sobre tomar ação. Isso eu acho importante. Sair um pouco desse campo da reclamação, da indignação, do afastamento e se envolver um pouco mais. Por onde eu começo? Diferente um pouco da alimentação, Ari, eu acho que hoje a alimentação ela tem muitos canais que você consegue informações de credibilidade. Na política é um pouquinho mais difícil, mas acho que tem que começar do básico. Né? O que faz cada função de legislativo, cada poder legislativo, executivo, judiciário, né? Qual é o meu poder de cidadão hoje dentro da cidade? Quais são os órgãos onde eu me informo de tais coisas? Eu vejo muita desinformação também das pessoas. Eu reclamo, mas às vezes eu nem procurei me informar. Né? Então, eu
primeiro busco trazer a informação e depois construir outras soluções. E eu acho que o papel das redes sociais é muito importante nisso. Então, assim, você, Manu, enquanto né, mulher, ser humano, nutricionista e vereadora, você tá lá. Na tua rede tá lá. É uma rede que tem conteúdo, então as pessoas que confiam em ti, que conhecem o teu trabalho, que sabem das tuas referências, vão te acompanhar e às vezes elas vão acessar através de você um conteúdo mais resumido, porque elas sabem que você é a pessoa que está pesquisando para entregar para elas aquilo. Então, quando você escolhe alguém que você sabe que é alguém sério, né, que transmite conteúdo seguro, de fonte segura, de qualidade, esse é o ponto. E eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu não vejo a proposta, onde é que está a proposta de tal e tal, não sei o que. Eu falo, então, mas procura na rede social da pessoa. Não, mas eles todos mentem. Então, daí não tem como, né? Aí complicou. Daí não confia em ninguém, daí a pessoa. Mas é o que tá ali, gente. É o que tá ali. Se você não confia naquilo que tá ali, então não dá nem pra abrir essa página. Exato. É verdade, é verdade. Tem que ter. E assim, ó, não dá pra ter Não. preguiça. Tem que ir atrás e No pesquisar. mínimo, então, pergunta. É. E assim, tem órgãos que trabalham com isso. Mas assim, o plano de governo do fulano, apareceu ou não apareceu? Cara, assim, ó, tem a lei que fala que o plano de governo tem que estar no TSE. Vai lá no site do TSE, acessa o Divulga Candi, vai no candidato e procura. Tá tudo lá. Sabe? É que eu digo, as informações estão lá. Mas as Sim. pessoas também têm que entender aonde elas acessam, né? Muito importante. Se tem dúvida do candidato em si, da pessoa em si, se mente essa pessoa, então vamos para os órgãos, que são obrigados, por legislação, A divulgar. a divulgar. Uhum. É muito isso. Pô, que legal, Manu. Amei o nosso papo, tem muita coisa, né, pra gente falar. De Acho que alimentação mesmo, meu Deus do céu, né? Alimentação é um universo. Né? Eu adoro. Ai, que demais. Manu, pra gente encerrar aqui, queria que tu me falasse o que tem na geladeira hoje da tua casa, o que tem que não pode faltar. Olha, o que tem, assim, que é necessário. Sempre tem alguma proteína, ou frango, ou peixe, e muito ovo. Ovo não falta de certeza, assim. Várias coisas com ovos, desde lanche que eu levo né, de marmitinha até... Que acho que é algo prático. Eu consigo comer uma panquequinha fria, né? Às vezes tem que ser na correria, é assim mesmo. Ou um ovo cozido, consigo. Então, ovo nunca falta. Banana, só que às vezes vai pra geladeira, às vezes não. Às vezes tá na fruteira, às vezes não. Alguma outra fruta, tipo mamão ou maçã, também sempre tem. E muita verdura. Muita verdura. Assim, para desmentir essa história da criança que não comia verdura, eu assino um sítio de orgânicos. Toda terça eu retiro com eles meus orgânicos. E dá trabalho, né? Mas assim, já tiro a couve ali, já limpo, já deixo tudo cortadinho e tá sempre picada no meu... Já pego o brócolis, já lavo, já pico tudo e tá sempre cortadinho ali. Então, quando eu quiser fazer minha comida, só jogo, refogo, jogo ali na panela e deu. Então, muita verdura picada, assim, preparada para eu comer, tá ali para mim também. Aí, acho que na minha geladeira o que não falta é isso. Verdura, ovo, alguma proteína e as frutinhas. Que show. Que massa. Sabe que o ovo é um alimento que já foi fake news, né? Já teve fake news do ovo, né? Incrível, incrível. Desde muitos anos, assim. Eu nunca deixei de comer ovo. E, assim, ultimamente eu como cada vez mais. Cara, eu nunca abandonei a gema do ovo. Que a galera, tipo, não, a gema não. Nunca tirei a gema do ovo também. Como tudo. E o ovo é um alimento que, na maioria dos episódios do Geladeira, ele tá na geladeira das pessoas. Acho que eu vou ter que botar uma caixa de ovo aqui pra trazer uns omeletes, porque a galera curte. E eu sempre digo que o ovo, ele é um super alimento, porque ele é óvulo e placenta, né? Dali sai um pintinho completo, patinha e tal. Se a gente for pensar nisso, às vezes fica com peninha e não come, mas realmente é um alimento muito completo. Então, em aminoácidos, né, em nutrientes, assim, micro e macronutrientes que a gente fala, é um alimento muito completo e muito prático. Então, dá para fazer receita doce, dá para fazer receita salgada, panquequinha de aveia com banana, ou uma crepioca, ou um omelete. Então, bem isso. E outra coisa que sempre tem na minha geladeira também é molho de tomate. Porque eu adoro molho de tomate, eu jogo em várias coisas. Inclusive, eu faço ovo cozido no molho de tomate, fica uma delícia. Boa receita. Como que é? Eu faço um refogadinho, assim, de cebola, às vezes um pimentãozinho se eu tenho, ou alguma outra verdura, refogo, aí eu jogo o molho de tomate e quebro os ovos em cima.
Aí deixo eles cozinhando no molho de tomate. É tipo um pochê no molho de tomate, sabe? Sim. Fica incrível. Super recomendo. Receita no final do episódio, hein, gente? Ó, não percam, façam. Ai, aí um jantar depois. prático, só pego uma fatiazinha de pão e ó. Ai, que delícia. Não, pão com ovo é tudo, né, mano? Uhum, Meu uhum. Deus do céu. E com molhinho, então. Delícia. Amei nosso papo. Também. Obrigada Muito pelo obrigada convite. por estar aqui. E quer compartilhar os teus canais aí para o pessoal te acompanhar? Vai ser um prazer. E para quem quiser fazer comentários, críticas, sugestões, ou só se engajar um pouquinho mais nesse mundo comigo, é um mundo bem diverso. Eu compartilho muita coisa por lá. Então, tanto da política quanto do meu mundo. Então, segue ali no Instagram, Manu Vieira SC. E também estou no mesmo formato no Twitter, no Facebook e essas mídias que eu acho que são as mais tradicionais, né? E tem o meu site também, que é manuvieira.com, para quem quiser mais informações do mandato, avaliar o mandato também, tá tudo por lá. Show! Muito obrigada, Manu. E estamos finalizando mais um episódio. Quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. Segue lá, também tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E se inscrevam nos canais do Geladeira e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Fechou!